A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todo o povo de Deus. Nós vamos meditar neste momento em uma palavra abençoada da parte de Deus para o seu povo. Vamos refletir nas palavras que Jesus falou. No livro de Lucas capítulo 17, versículo 24 e 25, que diz: Porque como o relâmpago, que brilha desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. Observem que Jesus falou que o Filho do Homem seria rejeitado por aquela geração. Milhares de pessoas que não têm um entendimento bíblico. Pensa que esta geração que Jesus falou no versículo 25 de Lucas no capítulo 17. Muitos pregam segundo seus pensamentos, afirmando que a tal geração que Jesus falou algumas vezes em suas palavras, a maioria do povo de Deus, afirma que é a geração do século 21. Será mesmo que é a geração do século 21? Vamos se aprofundar nessas palavras que o Mestre Jesus falou. Ele deixou bem claro, esta geração, que de fato foi a geração do povo daquela época, e não a geração do século 21. Se o Senhor Jesus tivesse falado sobre as gerações futuras, aí o negócio seria diferente. Mas, como Jesus Cristo jamais pronunciou que a encarnação de Deus seria para o futuro, e sim, que ele pronunciou que a encarnação seria rejeitado por aquela geração que de fato, todos sabemos que aconteceu. A maioria do povo daquela época rejeitaram a encarnação de Deus na terra, principalmente o povo que conhecia o Velho Testamento, que era a lei, os salmos e os profetas. Vamos observar alguns versículos que Jesus falou sobre aquela geração. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 34, que diz: Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Veja que esse versículo, Jesus fala mais uma vez sobre aquela geração. Ele deixou bem claro que aquela geração não ia morrer, até que tudo que ele falou no capítulo 24 de Mateus se cumprisse, que de fato, tudo se cumpriu no século I. Observe mais uma vez que Jesus não falou de uma geração futura em pleno século 21, e sim daquela geração. Mas que geração é essa? É a geração do tempo dos apóstolos. E todos nós sabemos que aquela geração já morreram faz tempo. Vamos observar outros versículos. Em Mateus capítulo 23, versículo 35 e 36, que diz: Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração. Observe mais uma vez, que o Senhor Jesus falou para aqueles fariseus hipócritas, afirmando que todas aquelas coisas vinham sobre todos daquela geração, ou sobre todo aquele povo daquela época. Veja mais outra vez que Jesus não falou de uma geração futura, e sim do povo daquela geração. Observe agora o versículo 35, que o grande mestre falou para aquele povo. Ele disse que todo sangue justo derramado sobre a terra, desde de Abel até Zacarias filho de Baraquias, que foi morto entre o santuário e o altar, seria cobrado ainda naquela geração. Muitas pessoas que são levadas por doutrinas de homens, pensam e continuam afirmando que a geração que Jesus falou em suas palavras é a geração futura do século 21.
Será mesmo que as palavras que Jesus falou que ia se cumprir, seria na geração do século 21? Claro que não. Mais uma vez Jesus nos mostra que todas as palavras que ele falou, era para todos daquela época. Reflita comigo agora. Se Jesus tivesse falado para uma geração futura em pleno século 21, então, por que Jesus não falou para aqueles fariseus hipócritas, que o sangue de Jesus e dos apóstolos seria cobrado na geração que ele falou? Pense bem, meu irmão e minha irmã. Jesus não citou o sangue dele e nem dos apóstolos, ele citou e deixou bem claro, todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde do sangue de Abel até Zacarias filho de Baraquias. Então, por que você quer rejeitar as palavras que saiu da boca de Jesus? Será que as palavras dele são mentirosas? Claro que não. Todas as palavras que Jesus falou, e continua falando para o seu povo, são verdadeiras. Atenção, povo de Deus! Não se torne que nem aqueles fariseus hipócritas, rejeitando as verdades de Deus. Essas são as revelações do próprio Jesus para o seu povo. Se você rejeitar essas palavras, você está rejeitando o próprio Jesus. Isso se torna uma blasfêmia contra as palavras de Jesus. Presta muita atenção nessas perguntas. Se o Filho do Homem ainda vem, então ele vai ter que ser rejeitado novamente, é? Se o Filho do Homem ainda vem, então ele vai ter que sofrer novamente, é? Se o Filho do Homem ainda vem, então ele vai ter que morrer novamente, é? Se o Filho do Homem ainda vem, então ele vai ter que se fazer carne novamente, é? Todos sabemos que tudo isso já aconteceu. Conclusão. Ou em outras palavras, o que aconteceu com Jesus há mais de 2000 anos atrás, foi tudo em vão, foi. A vinda do Filho do Homem já aconteceu há muitos anos já. Se você ainda está esperando a vinda do Filho do Homem, você está indo contra a vontade de Deus, isso se torna uma blasfêmia contra Deus. Isso é um caso muito sério. Esta geração que Jesus falou, é a geração no tempo dos apóstolos. Observe, povo de Deus, que aquela geração já faleceram há muitos anos já. Não tem como você querer ir contra as palavras de Jesus. Isso foi palavras que saiu da boca do próprio Jesus. Não foi palavras que saiu da boca de homens com mentes corruptas, não. Se você diz que o Filho do Homem vem buscar a sua igreja, então, se ele vem, por que ele vai ser rejeitado? Reflexão para você. A expressão Filho do Homem se refere à encarnação de Deus na Terra. Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus Cristo. Amém.